E este episódio chega até você com o apoio do Scadiagro, um sistema de gestão que já transforma a vida de produtores rurais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Imagine ter todas as informações financeiras, resultados das safras e obrigações fiscais com um único lançamento e em um único lugar. O Scadiagro permite que você visualize rapidamente diferentes aspectos da sua propriedade, otimizando a gestão econômica da fazenda. Com soluções adequadas a qualquer tamanho de propriedade, a Scadiagro garante um controle eficiente de todas as suas atividades, desde a entrada de pedidos ou notas de compra até a entrega dos contratos de venda, tudo de maneira 100% integrada. O compromisso da Scadiagro é com a eficácia das suas decisões e a sustentabilidade econômica do seu negócio, ajudando você a enfrentar os desafios do campo com confiança. E para se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o podcast Gestão Rural, que é produzido em parceria com a Scadiagro, onde você encontrará conteúdos valiosos para aprimorar sua gestão no agro. Para saber mais sobre o Scadiagro e como ele pode ajudar sua propriedade, acesse www.scadiagro.com.br e descubra tudo o que essa parceria pode proporcionar para o seu sucesso no agro. Scadiagro, simplificando a gestão para o produtor rural. Eu gosto muito da trajetória que eu fiz, que é no início, enquanto a gente está ali na faculdade, no início, a gente tem que experimentar um pouco de tudo. Eu falo que a gente tem que pingar um pouquinho em cada área. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nesta semana tô aqui com Pedro Rivelli, que é diretor de operações e novos negócios na Trelos Participações. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Muito obrigado Paulo, obrigado pelo convite, estamos aí à disposição pra gente ter um papo. É isso aí, cara. Vamos trocar uma ideia aí que tem muita coisa boa. E você que tá aí ouvindo já sabe, aqui no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí porque esse bate-papo aqui você já viu, tá muito legal. Firma o golpe porque nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Pedro. E Pedro, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. A minha história, eu nasci no interior de Minas Gerais, né, em Barbacena. Nem dá pra perceber o sotaque, viu? Não, né? Eu morei em São Paulo e o meu sotaque era motivo de bastante piada. O ritmo, bem mineiro. Mas nasci em Barbacena, meu pai e meu tio fundaram um negócio muito novos, né? Então eu já nasci nesse berço do empreendedorismo e do agronegócio. Meu pai fundou um frigorífico de frango, né? Em 1979, eles começaram matando frango no fundo de casa, vendendo na feira. Em 85, eles formalizaram a empresa, então esse ano a empresa está fazendo 40 anos. Nossa. Em 92, eu nasci em 93, em 92 eles saíram do fundo da casa da minha avó e foram para onde são as instalações do frigorífico hoje. Então eu costumo dizer que eu cresci
com o crescimento da empresa, né? Assim, eu cresci dentro do negócio, eu cresci com meu pai, com meu tio, batalhando e fazendo essa jornada do que hoje é um dos grandes negócios no Brasil, né? Na avicultura. Então, cresci dentro do frigorífico, cresci com meu pai indo resolver pepino de madrugada e me levando, indo desatolar caminhão nas estradas e me acordando para ajudar ele. Enfim, nas primeiras cargas de exportação da empresa, que a gente tinha dificuldade de entender como que seria. Meu pai ia para lá muitas vezes de madrugada e eu ia junto. Então, cresci nesse ambiente de empreendedorismo, de estrada ruim, né, de desatolar caminhão, de resolver problema, que é a realidade do agro nosso, né, assim, que tem um potencial, que tem uma capacidade de entregar muito grande, mas que tem um monte de dificuldade que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? Sim. 13, 14 anos, meu pai já tinha passado por todas as áreas da empresa, aí comecei a ir com meus primos pro Ceasa, então vendia ovo, vendia fruta, atravessava, fazendo negócio, etc. E com 16 anos eu saí de lá e vim para BH para estudar, que foi quando meu pai falou, ó, dá para você ficar aqui e crescer na mesma jornada minha, mas acho que se você for se preparar vai ser melhor para você. E aí eu decidi ir por esse caminho, vim para BH, fiz faculdade, né, fiz engenharia de produção. No meio da faculdade já não gostava só de estudar, então já comecei a trabalhar logo cedo, em projeto da Copa do Mundo que estava tendo na época, preparação de hotel, etc. Depois fiz projeto no Ceasa de BH, que adorava o Ceasa, já gostava muito do Ceasa naquela época. E depois fui trabalhar com consultoria de gestão e fui para a França. Acabei tendo a oportunidade de ir para a França, fazer o Braptec. Aí me formei também como engenheiro de computação na França e fiz mestrado lá. Fiz mestrado complicado, mas foi bem legal. Modelos e algoritmos de ajuda à decisão. Quando eu falo, ninguém entende. Mas foi muito bom. Então voltei de lá, passei um pouco por M&A, trabalhei em boutique de M&A e fui para Kraft Heinz, que foi, eu diria, a minha maior experiência profissional aí fora. Fiquei 3 anos, passei pelas áreas de performance e de go-to-market de uma multinacional gigante, uma empresa que eu sou fã, tem uma cultura muito legal. E de lá voltei para a empresa da família, fiquei 2 anos na empresa, acabei não me adaptando. A sucessão, né? A gente já vinha preparando essa sucessão há bastante tempo, né? Desde 2014 a gente vinha nesse projeto, mas a gente veio num modelo, enfim, faltou conversa, faltou alinhamento, e aí não deu muito certo. E aí no que não deu muito certo eu falei, eu prefiro sair do que ficar me desgastando ali, criando problemas futuros, e acabei saindo com a ideia de estruturar o family office, a governança do nosso lado da família e olhar para outros investimentos diversificando. E foi aí que a gente entrou no negócio, o nosso family office, que é a Trello, onde a gente olha para outras oportunidades, também na produção de alimentos, também com foco no agro. E foi aí que a gente entrou na instância da tilápia em 2022, quando a gente adquiriu a empresa que tinha um endividamento maior praticamente do que o que ela valia. E aí a gente pegou a apicultura acreditando muito nesse mercado, no potencial do Brasil nesse segmento, e estamos nessa jornada de turnaround aí há quase 3 anos. A gente já aumentou quase 5 vezes o volume que a gente produzia lá e praticamente refizemos toda a infraestrutura. Então, estamos fazendo uma gestão profissional e estamos num projeto de verticalização da cadeia para fazer na tilápia um pouco do que a gente vê que deu certo na cadeia do frango. Pô, Pedro, tem vários elementos aí, né, cara, que a gente pode abordar aqui nesse negócio, né? Ficou bem claro, assim, que você sempre teve esse viés do empreendedorismo, de querer fazer acontecer e fazer as coisas e tudo mais, né, cara? Tanto que você, sei lá, começou a vender ovo e coisa no Ceasa, muito novo, né, cara? Você não contou aí, mas você teve uma experiência também na Europa, né? Trabalhando com consultoria lá, além de fazer o mestrado e tudo mais. E assim, cara, da onde que surgiu essa ideia, por exemplo, de você ir fazer o mestrado fora? Porque assim, quando você olha de fora, né, eu olhando de fora, você tá ali junto, né, a empresa tá crescendo, você fazer faculdade, o normal seria você voltar, mas você foi pro outro caminho, né, você foi pra universidade, foi pra outras empresas e só depois de muito
muito tempo que você voltou para a empresa da família, né, cara? Como que foi? Como que foi essa experiência aí? Essas decisões que você tomou ao longo desses anos, assim? O que te motivou, assim? Cara, foi muito engrandecedor, assim, e eu, graças a Deus, tive bons mentores, boas pessoas que me ajudaram. Eu sempre fui muito de analisar, de olhar carreiras de pessoas. Então, quando eu escolhi fazer engenharia de produção, eu já tinha olhado um pouco, assim, de pessoas que estão em cargos de liderança de empresas, o que elas tinham feito, porque era isso que eu queria fazer. Meu sonho sempre foi, eu tenho meu pai e meu tio, que são os fundadores da empresa, tem 4, né, meu pai tem 2 filhos, meu tio tem 2 filhas, eu sou o mais velho e sou o único homem, então desde sempre existia essa ideia de que eu ia ser o primeiro sucessor natural e queria preparar o caminho para as meninas, etc. E eu sempre tive mais presente dentro da empresa, então sempre já fui atrás disso. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com consultoria. E desde, igual você falou, né, meu espírito empreendedor, ele de fato, né, eu não contei aqui, mas devia ter uns 6, 7 anos, nas férias, eu montei uma banquetinha no fundo da casa da minha avó e vendia pão com manteiga, suco pro pessoal que passava. O pessoal do bar do lado ficava me enchendo o saco. Eu enchia o saco tanto que eles me compravam pão dentro do bar, né? Assim, coisa... Mas, e no final das contas, ganhava um dinheirinho nas férias. Sempre gostei desse tipo de coisa. E quando eu fui trabalhar com consultoria, eu comecei a ver várias empresas e várias realidades e a ver o quanto a nossa gestão das empresas do Brasil em geral, por maiores que elas sejam, o quanto a gente ainda tem um gap de gestão muito grande e o quanto a gente poderia entrar e desenvolver esse segmento. Na consultoria eu já corri atrás muito, me destaquei, me chamaram inclusive para ser sócio em um certo momento, mas aí eu decidi não continuar, não virar sócio muito novo, eu tinha lá 20 anos ainda na consultoria, porque na faculdade estava todo mundo indo morar fora, todo mundo tinha férias, ia morar fora, e eu tinha férias, ia trabalhar, tinha férias, ia ficar na empresa e tudo mais. Aí eu falei, cara, se eu não tiver essa experiência agora, posso nunca mais ter essa oportunidade. Então, eu já tinha perdido a inscrição do Ciência Sem Fronteiras, que era o programa que estava bombando na época. E aí porque eu achava que eu não queria, e aí eu falei, aí teve um amigo meu que me falou, cara, o Braftec tá aberto, o Braftec é legal, vai lá e se inscreve. Aí eu fui lá me inscrever e tinha 2 pré-requisitos, que era saber programação e saber falar francês. Falei, eu não sei nenhum dos 2, mas eu vou me inscrever. E aí eu passei porque tinha 5 vagas, só teve eu e esse amigo meu que candidatou. Aí o meu professor falou comigo assim, cara, se eu fosse você, eu não ia, mas você tem nota, você tem potencial para ir. Eu falei, cara, eu vou chegar lá, eu vou aprender, vou dar um jeito. E aí eu brinco que eu ter formado lá no mestrado foi igual a Chapecoense ter classificado para Libertadores, né? Assim, na época ainda não tinha tido o acidente da Chapecoense, mas era aquele time que jogava na retranca para buscar os pontinhos e fui passando, e foi uma baita experiência. Pô, viver num país totalmente diferente, uma cultura diferente, né, assim, aprendendo a se virar, vivendo uma realidade muito legal. Saí de lá, no meu estágio, eu fui trabalhar na empresa que revendia IBM na Europa, então fiz planejamento estratégico numa empresa de energia da França, que foi super legal, assim, um negócio totalmente diferente, um nível de hierarquia que é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né, de cultura, engessado. E quando eu saí de lá, eu tinha a oportunidade de ficar lá, o salário para trabalhar lá era melhor do que o salário para trabalhar aqui, né? Tinha proposta para 3 mil e poucos euros por mês. Para alguém que está formando, é ótimo. Se você converter, então, melhor ainda, né? Sim. Só que eu olhava para a mulher que era a mais experiente da empresa, assim, com 35 anos de experiência na área e tudo mais, ela ganhava 4.200, assim. Eu falei, cara, eu vou trabalhar 30 anos para aumentar 1.000 euros o meu salário. Eu não quero, né? Assim. E o pessoal que trabalhava como caixa no Carrefour
Carrefour ganhava 2.300. Então, assim, que muitas vezes o pessoal fala de desigualdade, né? Assim, aqui, às vezes, o pessoal fica reclamando de desigualdade social, falando de desigualdade. Agora, lá, de fato, existe esse nível de igualdade, mas é um nível que não estimula ninguém a crescer. Então, eu falei, cara, eu não quero, não é esse o meu jeito, eu preciso de sair. Meu pai, até hoje nos nossos negócios, ele fica brincando que o meu ímpeto, segurar o meu ímpeto é difícil e é o meu modelo, né? Cara, é muito legal você contar essa experiência, né? Porque às vezes, vai ter gente aqui que vai estar escutando agora e, poxa, tá naquele momento que é agora, que se não for agora não vai acontecer mais, né? Então, e que você acabou vendo uma experiência muito interessante, quer dizer, desde lá quando você tava molecote lá vendendo ovo no Ceasa, até implantando o sistema, trabalhando com M&A, que você falou também que trabalhou na volta ao Brasil, isso aí te deu uma cancha bem interessante, né, pra você tocar. Dentro de todas as experiências que você teve, assim, cara, quais são os aprendizados que você considera mais valiosos, assim, que você trouxe pro negócio da família depois, posteriormente? Cara, é muita coisa, né? E eu costumo às vezes dar umas mentorias com algumas pessoas e etc. Eu gosto muito da trajetória que eu fiz, que é no início, enquanto a gente tá ali na faculdade, no início, a gente tem que experimentar um pouco de tudo. Eu falo que a gente tem que pingar um pouquinho em cada área, igual eu fiz consultoria, fui pra França, trabalhei em projeto social, depois M&A no final da faculdade, depois que eu voltei e etc. E a gente vai experimentando um pouco de tudo e a gente vai aprendendo a conviver em diferentes ambientes. Eu acho que conviver em diferentes ambientes e lidar com diferentes níveis de pessoas é um dos principais aprendizados, uma das coisas mais importantes para que a gente consiga desenvolver e liderar grandes coisas, sabe? Eu costumo dizer, assim, eu tenho muito claro por que não deu certo eu ter ido trabalhar com fusões e aquisições. Porque igual a gente falou, assim, o meu instinto empreendedor, o meu ímpeto de querer fazer é muito grande. E quando você está num escritório daquele ali, às vezes você vê um negócio que é muito bom, mas que tem um empreendedor que, putz, esse cara não tem a pegada que a gente acredita, você não vai investir. E eu ficava ali, cara, não, mas vamos pegar, vamos assumir esse negócio, vamos fazer. A gente tira o cara e tipo assim, e não é assim, né? Não é assim que funciona, não é assim que o fundo vai. Mas eu costumo dizer que ali foi um dos lugares que eu mais aprendi. Que eu aprendi a falar não para as coisas, aprendi a recusar projetos que são bons, mesmo a gente gostando dele. E aprendi muita hard skill. Então, acho que tem muita competência básica que a gente vai aprender no início da carreira. Vai aprender amassando barro mesmo, assim. Não adianta a gente querer começar de cima. A gente tem que começar sempre de baixo e ali passar por tudo isso, por todas essas experiências. Ir pra fora, igual eu fui, me fez assim, cara, aqui no Brasil eu sempre tive uma vida razoavelmente boa, assim, nunca tive grandes dificuldades. Chega lá, não tem ninguém pra te ajudar. Né, assim, você vai viver uma vida que ou você se vira, ou você cresce e amadurece, ou você se vira, não tem outro caminho. E aí eu vejo muito isso. E depois que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai subindo de nível na empresa, a necessidade das competências, das hard skills vai diminuindo, mas a sua capacidade política vai sendo mais cobrada. Então a gente precisa de saber mais pavimentar o caminho, mas se a gente não tem uma base boa do outro lado também, as coisas não funcionam. Então, e essa transição de níveis que eu falei, que a gente aprende lá no início, tendo a capacidade de conversar com um operador da máquina, ou com um auxiliar de produção, ou com um servente de pedreiro, falar a língua dele e conseguir extrair o que ele tem de conhecimento para levar para suas decisões aonde você estiver, traduzindo isso no nível que você tiver, eu acho que é uma das grandes coisas importantes, um dos grandes aprendizados dessa jornada. Sempre, né, cara? Você conseguir conversar, sentar numa mesa de executivo e falar a linguagem do executivo e sentar do lado de um operador de máquina e falar a linguagem dele, né, cara? Acho que o grande lance é quando você consegue levar o mundo de cá pro mundo de lá, né? Exato. Isso é um negócio muito, muito legal, cara. Muito bacana, muito bacana. E, ô Pedro, outra coisa, cara, que eu queria... Antes até da gente entrar nesse... Eu queria falar muito sobre esse processo de sucessão familiar que você comentou, né, cara? Que eu acho que isso aí a gente fala
fala muito dos casos de sucesso, vamos dizer assim, né? Mas esquece também de falar que muitas vezes isso aí é um negócio que pega. Mas antes de entrar nesse assunto, cara, rapidamente, velho, eu gostei muito do sistema que seu pai, né, seu tio e você também nessa jornada criou, né? De ser uma empresa totalmente verticalizada, né? O que normalmente não acontece em regra geral, né? Vocês estão desde a produção do frango lá atrás até o resíduo que a cama de frango dá numa agricultura, numa pecuária, né? Conta rapidamente, cara, como que funciona, qual que foi o racional disso tudo, né? Legal. Isso é muito, muito relevante essa sua pergunta e eu acredito muito nesse negócio, acredito muito na capacidade da cadeia, da geração de valor que a cadeia tem, né? Então hoje o grupo Rivelli tem 3 grandes frentes, que é o frigorífico, que é a matriz, com frigorífico e fábrica de farinha e óleo, que é a famosa graxaria, a fábrica de ração, né, com a integração, e o que a gente chama de produção de pintos, que são as granjas de matrizes, onde produzem os ovos férteis, com o incubatório que manda para os integrados. Além disso, no grupo, a gente tem a agropecuária, que são os sócios como integrados, tem produção de grãos, produção de eucalipto, silvicultura, produção de leite e pecuária de corte. Mas tudo foi surgindo de maneira muito integrada e com a ideia de aproveitamento de resíduos ou subprodutos que a cadeia tem. Então, a gente tem a fábrica de ração e na fábrica de ração, no início lá, tinha o secador, a pré-limpeza, né, que sobrava da fábrica, e a gente viu que aquilo ali seria um insumo muito nutritivo para a pecuária, e aquilo foi virando uma forma de conseguir reduzir custo na pecuária e fazer uma pecuária eficiente. Um resíduo que a gente tinha que inicialmente era um problema. A gente foi verticalizando isso na medida que foi entendendo e, ao mesmo tempo, sempre teve esse instinto de fomentar a região. Então a gente começou a reutilizar a cama de frango e aí foi proibida a ideia de dar a cama de frango pro gado, né? E a gente sempre foi muito correto, né, nas nossas coisas. Então se é proibido, nós não vamos fazer, vamos entender qual é o melhor destino. Tem uma análise de solo da cama e foi um negócio espetacular. Os agrônomos que chegam aqui para trabalhar aqui, eles às vezes ficam meio ressabiados com usar a cama de frango, mas passa 1-2 anos e eles já estão apaixonados, assim, né? Recentemente a gente fez ali, o valor da cama de frango na época estava R$450 a tonelada aqui na região, e o agrônomo fez a análise dela e pegou, se eu fizer uma equivalência no solo, qual que seria o valor de adubo que colocaria? Estava na casa de R$1.100. Então ele falou assim, é muito barato usar, e ela ainda traz matéria orgânica, etc. A gente começou a fazer isso com a intenção de, vamos usar na agricultura, a gente fomenta a produção de grão na região, o que vai fazer com que a gente consiga comprar grão mais perto de casa, teoricamente vai virar uma vantagem competitiva de redução de custo. A gente remunera o integrado de uma maneira diferente, eu não estou pagando pelo frango, ele está ganhando dinheiro pelo resíduo, então o negócio dele fica mais viável e a cadeia tende a ficar mais saudável, mais interessante. Assim foi sendo feito, assim como foi feito na agricultura com a produção de grãos, foi a mesma coisa. A gente tem as caldeiras na empresa que consomem um volume de lenha muito grande, né? De 4-5 caminhões por dia de lenha, e a gente costumava não ter facilidade de encontrar lenha na região. A gente começava a plantar, porque na região a gente ia virando um modelo. Então um monte de gente falou, o pessoal está plantando a área que não é tratorável, eles estão plantando eucalipto e está aproveitando uma área que era meio perdida. Então vamos lá, aí o pessoal começa a plantar e a gente começa a ter o fornecimento mais perto. Óbvio que é uma construção de longo prazo, mas foi um negócio que foi plantado por eles aí nesses últimos 40 anos e que hoje é um diferencial competitivo da empresa que está bem posicionado em margem no setor. Porra, isso é muito legal, porque vocês, de alguma maneira, ajudaram a região a prosperar, né? É o que a gente sempre fala aqui no Agro Resenha direto, assim, cara, que quando você tem um agro que é forte na região, seja, né, tanto na produção agropecuária como na agroindústria, né, você gera emprego, né, você faz o dinheiro circular na região e tudo isso favorece o crescimento, né, cara, e a prosperidade da localidade aí, né, cara. Então, muito além do lucro que vocês têm, né, tem toda uma questão social envolvida aí que às vezes a gente de longe não consegue enxergar, né. Meu pai fala que, assim, a empresa é
muito mais da sociedade do que nossa, porque o benefício da sociedade é muito maior do que o benefício que a gente tem, sabe? E quando a gente conversa com o pessoal, com o prefeito, com pessoas públicas aqui, a gente sempre tenta trazer isso, sabe? Assim, da capacidade de geração de riqueza que a gente tem no negócio e nessa integração das coisas. A gente costuma dar o exemplo assim, uma pecuária mal feita é uma pecuária que o cara tá só largando pra lá ali, né, colocando um boi por hectare lá numa pastagem degradada, ela vai dar ali no máximo R$1.000, R$1.500 por hectare ano pro cara. O cara vai fazer uma lavoura de milho com feijão, que é o que a gente faz na nossa região lá, ele vai ter um faturamento de 18, R$20.000 por hectare, dependendo de como tiver. Olha, não tô falando de lucro, eu tô falando de movimentação de riqueza na região. Você aumenta no mínimo 20 vezes por hectare plantado com uma mudança simples, assim, que é o cara sair de uma pastagem degradada para uma agricultura. E não tô falando que a agricultura é o que mais potencializa isso, não. É só um exemplo, porque tem outras alternativas que o cara vai fazendo que, de acordo com o nível de risco, a aptidão de cada um, que ele vai poder correr atrás. Mas a gente precisa fomentar que essas coisas aconteçam, porque muitas vezes não é natural, né? Assim, eu dei palestra na faculdade, lá na região, uma vez eu falava assim, cara, quantas pessoas que eu já conversei e que a gente inclusive já comprou terreno, que via aquele terreno que a família, que herdou da família como um problema. Aquilo lá, nossa senhora, aquilo lá é um problema que a gente tem danado, só dá trabalho, não sei o quê. E é esse tipo de coisa que as pessoas às vezes veem um negócio como um problema, que é uma oportunidade gigante que poderia estar gerando riqueza, e muitas vezes ele está lá trabalhando para ganhar R$2.000, R$3.000 e tendo um terreno lá de 20, 30 hectares que poderia estar gerando riqueza para ele e que ele não está olhando para ele com a atenção que ele deveria. Sim. Legal, cara, legal. Agora, vamos entrar naquele assunto lá, porque assim, eu acho que esse é um elemento muito interessante que você trouxe, né, da parte de sucessão. Quer dizer, não foi um negócio que não estava sendo planejado. Você falou, né, cara, já estava desde 2014 vocês trabalhando em cima desse projeto, vamos dizer assim, e depois da sua volta você ficou 2 anos e meio, quase 3 anos, né, e decidiu por sair. E você comentou comigo assim, porra, cara, a gente tomou várias decisões erradas, tem várias coisas que... Conta um pouco desse processo assim, cara, só pra gente entender e depois a gente entra na instância da tilápia pra gente finalizar aí. Quando eu saí de Barbacena em 2012 foi uma das crises, né, do setor aí, naquela seca e o mercado muito ruim. Meu tio sofreu um acidente de carro em 2012, não sei se foi abril, maio, foi por aí. Ele passou direto numa curva a uns 180 km por hora. Nossa. E a gente foi buscar ele, meu pai foi buscar ele lá, né? Meu pai no outro dia foi lá. O mato não estava amassado, tinha 70 metros de mato que não estava amassado. E depois o carro dele caiu lá, ou seja, ele voou mesmo, só que o carro caiu de bunda, né? Assim, sim. E ele não teve nada, ele simplesmente perdeu o movimento do polegar. Não teve Nasceu de novo. Nasceu de novo. E aí, nesse momento, meu tio falou assim, cara, se eu morro aqui, o Carlinhos, que é meu pai, tava ferrado, porque ele não ia saber os endividamentos que a gente tava fazendo aqueles ACC de exportação e etc. Tudo muito no curto prazo e tudo muito na mão dele. Meu tio fazia financeiro e comercial, meu pai fazia administrativo e operação. Então, ele falou, o Carlinha tá doido, a gente não ia ter dinheiro para pagar o imposto de herança. Então, a gente precisa de olhar para isso. E aí, ele foi atrás do Paulo Richo, que hoje é o CEO da empresa. Na época, ele tinha sido gerente do Banco do Brasil, que atendeu a empresa por 2 anos. Meu tio teve um relacionamento muito bom com ele. Em julho de 2012, meu tio contratou ele como diretor financeiro. E aí, já começou essa jornada de profissionalização. O Paulinho chegou, melhorou muito o negócio, organizou a casa, né, alongou as dívidas, trouxe um tom profissional para essa parte financeira e fez um projeto de expansão
do frigorífico, que foi financiado pelo FINEP, que saiu a área construída do frigorífico, se eu não me engano, de 7 mil para 32 mil metros quadrados. Nossa. E tudo financiado pelo FINEP, juros subsidiado, uma coisa assim, muito bem articulada e construída, e que foi ser entregue, começou em 2014 e foi até 2020. Junto com a chegada do Paulinho, a gente mudou a empresa para a auditoria da PwC, que era uma das Big Four. A gente já era auditado desde 2001, mas a gente passou a ser auditado por Big Four, e o pessoal da auditoria começou a sinalizar a questão da sucessão como sendo um tema importante que a gente começasse a preparar enquanto eles ainda eram novos. Meu pai e meu tio ainda são muito novos. E aí, em 2014, a gente fez um diagnóstico de gestão da empresa. 95% das pessoas da empresa, dos gerentes e supervisores, entendiam e respondiam ou para o meu pai, ou para o meu tio, ou para os dois. Então, assim, você não tinha um organograma. Em vários momentos, eu lá dentro, a gente tentava desenhar um organograma e não existia um organograma, né? Assim, promove o cara que é o que vai liderando a área, vai virando o gerente daquela área e vida que segue, né? Às vezes nem necessariamente tinha um perfil de gestão em alguns momentos, mas era o modelo que, como a FIA, eles sempre deram conta de muito de tudo, eles sempre foram muito presentes em tudo, mas um pouco desse perfil, e a gente começou o movimento em paralelo com a família, né? Então, eu na época estava com 21, a minha irmã com 18, e as minhas primas com 14 e 10. Então, assim, muito novinhas. E a gente já começou a falar de sucessão. A gente teve uma aula com o professor Rossetti na época, que falou, e a gente começou a fazer planejamento, a gente estabeleceu, criou as holdings, a gente foi planejando todo esse movimento lá atrás. Em 2018, 17 a 19, em julho de 19, a gente assinou o protocolo de família, aonde a gente tinha lá todos os valores, todas as coisas, todos os acordos que a gente queria ter, e já tinha um bom roadmap de tudo que a gente queria, de como que a gente estava avançando nesse sentido. Nesse momento, em 2019, eu estava na Heinz, na Kraft Heinz lá em São Paulo, já há 2 anos e pouquinho eu estava lá, e eu estava voando, estava muito bem. Go-to-Market Brasil, que era a área que eu tocava. Eu respondi direto para eu tinha contato direto com um VP e etc. O presidente da empresa me amava. Foi muito... Eu estava muito bem, assim, lá, entregando muito resultado. O resultado nosso virou nota de publicação de resultado global da companhia. Então, a companhia lá na bolsa, né, na Nasdaq, eles colocaram uma notinha lá para Go-to-Market Brasil, com incremento de faturamento e de margem. E a gente, puta merda, todo mundo vibrando com aquele negócio. E eu bombando, eu fui ganhando muito escopo, muita coisa, e ao mesmo tempo trabalhando muito, assim, né? Eu trabalhava 16, 18 horas todo dia. O pessoal brincava que, você dorme na empresa, você tem um colchãozinho escondido aqui, etc. Mas eu adorava aquilo, assim, sempre vibrei muito com o negócio e via aquilo oportunidade. A gente teve um budget lá, né, fazendo um orçamento 2020, e aí eu trabalhei muito, fiquei morto, ganhei muito peso, e aí aquilo meio me cansou assim um pouco. Em paralelo a isso, a empresa teve uma virada de chave de cultura, que era muito diferente do que eu estava ali, porque eu vibrava com aquela cultura da meritocracia, aquela cultura agressiva, aquele negócio, e aí começou uma cultura, a trazer uma cultura de diversidade muito forte, ao presidente ter meta de promover mulher, por exemplo. Nada contra, né? Assim, mas se o presidente tem 3 pessoas ou 4 pessoas diretas para ele, a chance dele ter alguém de troca no ano, ter uma pessoa, talvez, se tiver, vai ser 1 ou 2 no máximo. Se ele tem uma meta de promover uma mulher, cara, a chance dele abrir um processo que tem um homem é mínima, porque ele quer bater a meta dele, é óbvio, o bônus dele tá ligado a isso, a avaliação de resultado dele tá ligada a isso. E aí eu comecei naquela época
época, a ver a forma como a empresa fazia esse modelo de diversidade conflitante com a meritocracia. Eu falei, cara, isso não vai ser meritocrático, isso vai trazer um viés que não é o que eu quero, não é o que eu acredito. Juntou isso com o cansaço que eu tava, eu falei, cara, eu não sei se eu quero ficar aqui mais. E aí eu comecei a ter muita sondagem de empresas em São Paulo, na região, querendo me puxar. Fiz entrevista na Google, o pessoal da Loft, falei com eles, na época eles estavam bombando, etc. Aí proposta de ser sócio, empresa, né, já entrando com uma fatia de sociedade, eu tava bem. E aí meu pai virou pra mim e falou assim, cara, você tem que vir logo antes que você fique grande demais pra isso daqui, ou daqui a pouco você não se adapta, ou você não entende a nossa realidade, etc. E aí, assim, foi um momento difícil, sabe? Porque, tudo que eu sempre fiz foi para ir para lá, né? Assim, eu sempre me preparei, eu sempre trabalhei, estudei e fiz tudo pensando que um dia eu ia para Rivera. E eu tinha na cabeça que eu ia trabalhar fora nessas empresas, ia ficar 4, 5 anos, ia fazer um MBA e voltaria para lá. E aí, na hora que ele falou, não, nós estamos implementando o SAP, a empresa está madura, etc, vem. Aí aquilo mexeu muito comigo, né? Assim, então, eu já estava num momento assim, e eu falei, então pode ser agora, pode ser a hora e tal. Tem muita coisa, o que eu estou fazendo aqui, com certeza tem valor a agregar lá, e vai dar certo. Eu estou entregando muito resultado, e eu tenho certeza que eu vou entregar também. E fui, né? Fui conversar, na verdade, até então. Aí eu fui conversar com o Paulinho, aí falei, não, vamos. E na hora que eu falei o vamos, assim, uma vez que falou, numa empresa familiar, nas coisas igual a gente falou, tá falado, e você nem entendeu tudo como é que vai ser, mas você falou que vai, então agora já vai, né? E aí, esse que eu costumo dizer que foi o maior erro, não só meu, mas principalmente meu, mas de todo o sistema. Assim, a gente, vamos para lá? Vamos. Então, foi um vamos sem uma proposta e sem um desenho, e um vamos de cá sem entendimento de como que seria. Então, a gente acabou depois desenhando, né? Tinha uma função que virou uma função de assessor de diretoria dentro da controladoria, que poderia tangenciar um pouco do que eu já vi, mas não tinha nada a ver com o que eu já tinha feito na minha carreira toda. Era uma função que não tinha muita função, que eu era meio o filho do dono ali. O salário que eu vim era mais ou menos a metade do que eu ganhava antes, e eu estava recebendo proposta de triplicar o meu salário. E assim, foram coisas pequenas que, se a gente olha assim, e na época eu pensava assim, não vou reclamar, não vou pensar em salário, não vou discutir salário, porque o que eu estou discutindo é muito maior do que o salário que eu vou ganhar, né? Eu continuo concordando com isso, mas são coisas que são importantes para que o negócio seja formal e bem feito, e as coisas sejam que comunique, inclusive, para as pessoas da empresa o real nível e as coisas como são. Então, a função que a gente está, a responsabilidade que a gente tem, o salário que a gente tem, precisa ser condizente com, primeiro, a sua capacidade, segundo, com o que você entrega, com o que você vai fazer, assim como qualquer outro funcionário da empresa. Então, aquilo foi uma coisa que eu negligenciei, que a gente negligenciou, e que, no fim das contas, depois foi me diminuindo. Depois disso, entrando dentro da empresa, a gente não tinha muitos fóruns adequados para que as coisas fossem conversadas, e eu desenhava e propunha muita coisa, e nada andava. Nada, absolutamente nada andava. E aí tinham coisas que poderia fazer sentido, tinha coisas que não passavam porque era eu que estava apresentando. E que muitas vezes, assim como eu costumo brincar assim, que eu entrava na empresa e parecia que jogava um tapete vermelho para eu poder passar, assim, aonde a gente andava, né? E eu sempre gostei muito de, por exemplo, entrar no frigorífico, porque a gente de máscara, de touca, então assim, escondido ninguém reconhece, né? Assim, teoricamente você vai ali, mas andava 2 salas, a pessoa já chegava, você já entrava, o cara falou, Pedro, o que você estava querendo olhar aqui, né?
Tipo assim, né? E óbvio, e tá certo, eu também já tive do outro lado. Quando eu tava na Heinz, o presidente da empresa global vinha visitar, a loja que ele ia entrar, ele tava tropeçando em ketchup, né? Assim, óbvio, não era a realidade do Brasil, mas, cara, mas se eu não fizer pelo menos pra mostrar que eu sei fazer, o resultado ele tá vendo lá em cima também. Sim. E aí aquilo me incomodava. Então, tinha gente que tratava a gente de fato como um rei e tinha gente que trazia aquilo para, tipo assim, que via a gente como uma ameaça. Porque, pô, o que esse cara tá aqui? Será que ele vai querer tirar meu lugar? Será que ele vai querer ou não? Enfim, claro, a gente não consegue medir, e a nossa incapacidade na época de comunicar as coisas, né? Porque a gente não comunica muito publicamente na empresa como as coisas estavam indo, qual eram as nossas intenções, o que a gente ia fazer. Então você vai gerando burburinho para que a Rádio Peão vá criando a teoria dela. Sim. E aí um te boicota e o outro se entende como uma oportunidade dele levar aquele problema que ele tem para resolver lá em cima, que ele talvez não está conseguindo com o chefe dele. E aí a gente tem que conseguir ter aquela capacidade política que eu falei, esse jogo de cintura que a gente vai tendo, e eu apresentei muitos projetos. No final, eu até fiz, né, no final de um ano que eu estava na empresa, eu já tinha visto que, cara, não vai dar certo, não tô feliz, não tô satisfeito, eu não vou conseguir, mas eu também não posso desistir tão rápido, porque um ano é muito pouco. Aí eu falei, mas eu vou me dar mais um ano, se eu não conseguir avançar nada em um ano, aí eu vou pensar. E aí eu comecei, continuei no segundo ano. No meio do ano eu já vi que não ia dar em nada. E aí eu já tinha restaurado, né? A gente estava fazendo a academia do acionista, criando um plano para a segunda geração, conhecer todas as unidades, etc. E aí eu conversei e ela me indicou uma mentoria. E nessa mentoria, eu fiz 10 sessões dessa mentoria e ele me ajudou a criar o meu plano de comunicação para sair da empresa, para que eu conseguisse sair sem gerar grandes conflitos, porque também essa poderia ser uma grande coisa. Se eu saísse de lá revoltado, falando, cara, não quero mais, não dou conta, etc., qual imagem eu ia passar para o meu pai, para o meu tio, para a segunda geração e principalmente para o resto da empresa? Sim. Né? Então, eu fiz um plano, eu inclusive mapeei material dos 32 projetos que eu apresentei, criando tipo um dossiêzinho, e dos 32, pensa, 32 projetos, eu não consegui emplacar nenhum. Para não falar que nenhum, a gente conseguiu dar uma reestruturada no programa de estágio que a gente tinha dentro da empresa, que a gente trouxe para ele para virar meio que um piloto de um programa de formação de lideranças lá dentro, onde a gente dava treinamento, rotação diária, etc. Foi legal, o pessoal gostou muito, envolvendo todos os gestores e tudo mais. Mas chegou no final, falando, cara, não faz sentido a gente ter um projeto desse, porque nós vamos criar uma expectativa muito grande num estagiário e nós vamos ter que botar ele depois numa função operacional. Aí eu falei, cara, então beleza, se um projeto que tá indo não vai dar certo, acho que é melhor. Eu já entendi o caminho e não faz muito sentido mesmo. Toquem do jeito que vocês acharem que faz mais sentido, e aí foi aonde eu comuniquei, né? Já tinha comunicado, até quando a gente colocou isso, e aí meu pai também falou, também a empresa também não está satisfeita com você, a postura, a forma como você conduz as coisas e tal. Já tinha uma espécie de cultura, talvez também, eu vim de uma cultura muito agressiva, de um modelo muito de fazer as coisas, e a nossa cultura não era necessariamente aquela. E aí a gente conseguiu conduzir para que saísse. Mas assim, foram uma série de erros e eu confesso que assim, por um tempo, hoje em dia até no nosso conselho a gente tem falado da necessidade de eu me reaproximar, de voltar a me envolver mais. Eu gosto muito, gosto do negócio, gosto do setor, gosto muito de trabalhar em qualquer coisa. Da necessidade de eu voltar a me inteirar mais, etc. Mas eu confesso que foi um período muito difícil, assim, porque foi uma frustração da vida, assim, né? E foi engraçado porque quando eu fiz entrevista, logo que eu tava saindo da Heinz, eu fiz uma entrevista que o meu entrevistador falou, cara, Pedro, você tem um problema sério que aonde você foi, você sempre entregou, sempre deu tudo certo e você nunca se frustrou, né? Assim, nunca teve uma jornada que falta frustração para você ganhar corpo.
consequentemente, depois foi tipo assim, né? A coisa que aonde eu mais me frustrei, porque sempre me preparei para aquilo, era o sonho da minha vida, mas não deu certo. Infelizmente, Entendi. não deu certo. E vida que segue também. Bola pra frente, né, cara? Não, essa história é muito legal, cara. E assim, eu deixei você contar tudo aí, porque assim, às vezes a gente tem um projeto de vida, né? Que eu tô enxergando que isso aí era o seu projeto de vida, né? E aí, de repente, Sim. ele não dá certo por N motivos aí que você É. trouxe pra gente. Só que também, né, cara, isso te dá mais corpo pra fazer o que você tá fazendo hoje, né, cara? Exato. Até a gente, quando eu chamei você pra gravar, eu queria falar mais da Estância da Tilápia, mas eu achei sua história muito mais legal. E aí a história, ela por si só, ela conta um pouco, né? Porque dentro de toda essa experiência sua, porra, bicho, você trabalhou, fez um mestrado, enfim, fez faculdade, teve o trabalho em multinacionais, veio para a empresa da família, e aí você entendeu todo esse processo, afinal você participou disso, e aí, bom, você saiu, e aí você encontrou em outros segmentos, né, algo muito parecido, quer dizer, uma tese de investimento baseada no seu conhecimento também, né, afinal, tudo que você fez aí ao longo da vida no setor de alimentos e tal, te credencia isso, e aí vocês foram lá e adquiriram, né, fizeram a aquisição da Estância da Tilápia, que, poxa, hoje vocês têm uma produção interessante e tem sido um caso de turnaround, né, que a gente chama do mundo dos negócios, de você pegar uma empresa que estava, sei lá, praticamente quebrada e você conseguir trazer ela pro jogo novamente, né, cara? Conta um pouco desse processo, né? O quanto essa experiência toda tem te ajudado, né? Na alavancagem aí da Estância da Tilápia. Conta um pouquinho, cara. Aproveitando o gancho para começar a falar da Estância da Tilápia e aproveitando o gancho, não quer dizer, não é porque deu errado até aqui que quer dizer que vai dar errado, né? Sim, claro. A jornada, ela continua e a Rivelli segue a vida dela e se tem uma coisa nessa sucessão que é certa, é que independente do caminho que a gente escolha, a gente vai ser o herdeiro, a gente vai ser sócio do negócio um dia, então é importante que a gente crie e pavimente os caminhos para que isso aconteça de uma maneira saudável, seja você estando dentro do negócio ou não, que é o meu caso hoje, né? Então, quando eu saí da Rivelli, eu comecei a procurar negócios, assim, né? Então, eu tinha muita dúvida se eu voltaria para o mercado ou se eu iria empreender, se eu iria olhar para o negócio meu. Só que voltar para o mercado significava praticamente voltar para São Paulo, principalmente pelo perfil de negócio que eu tinha. Eu tive ofertas para voltar, mas eu tinha acabado de ter filho, sabe? Minha mulher, eu saí da Rivelli em dezembro, minhas meninas gêmeas nasceram em agosto. Então, assim, eu tava com as meninas com 4, 5 meses, eu falei, cara, eu não vou criar minhas filhas em São Paulo, a gente vai ficar muito longe de tudo e etc. Vamos olhar para outras coisas. E aí eu comecei a conversar com meu pai. Meu pai tinha um dinheiro, os dois sempre tiveram o dinheiro dele todos dentro do negócio, nunca teve nada fora, nunca aplicaram em nada. E aí, depois que a gente, recentemente, tinha sido recente, que a gente tava... Até então, meu tio comprava um apartamento, meu pai tinha que comprar um igual. Meu tio comprava um carro, meu pai comprava um igual. E aí, depois eles falaram, quando meu tio começou a mexer com cavalo, principalmente, meu pai falou, não quero criar cavalo, eu posso até ter um cavalo, mas eu não quero ter muito cavalo. E aí ele começou a ter uma sobra de recursos, ele não sabia aonde aplicar. E ele emprestava para uns primos meus, emprestava para um tio, para alguma coisa assim. E aí eu falei, pai, vamos aproveitar, então, o que tem esse recurso, por mais que seja pouco, vamos estruturar, trabalhar em governança e estruturar a sucessão fazendo um family office. Vamos pegar e vamos criar uma mini estrutura de family office para a gente gerenciar o dinheiro que vier, esse que está agora e o que vier daqui para frente. E aí a gente contratou a Dom Cabral para fazer junto com a gente, não tinha absolutamente nada ainda, e a gente foi fazendo o trabalho de entender, de estruturação. Aí fizemos todo o planejamento de como seria a composição das holdings, qual seria o
o desenho final. O desenho final contemplava ter uma estrutura offshore para proteger capital fora do Brasil, ter um fundo exclusivo em um certo momento, ter uma holding imobiliária, ter holding patrimonial, e a holding de participações em empresas e a parte de desenvolvimento do futuro sócio. Então a gente desenhou todo esse negócio, a gente foi criando, então assim, a cada recurso que vier, como é que vai ser o nosso critério de decisão e como que vai ser nosso funcionamento. Então a gente meio que estabeleceu um conselho, né, que a gente se reúne trimestralmente para avaliar o resultado e tal, prestar conta de como está indo. E a gente desenhou um acordo de acionistas sem ter nada. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E desenhamos um negócio extremamente organizado e formal. Na hora que a gente fez isso, o meu pai falou, olha, a gente criou o nosso objetivo, que é desenvolver negócios rentáveis que proporcionem desenvolvimento, principalmente desenvolvimento para o sócio. Então, ou seja, a gente queria trazer negócios que parassem de pé, mas que a gente fosse aprender e se desenvolver muito em cima deles. Eu já vinha com um cardápio de opções de negócios, assim, e a gente meio que criou uma tese. Seria, não vamos sair de alimentos, porque é onde a gente... O negócio da vida de vocês, né? Sabe jogar, aonde a gente consegue ter relacionamento, né, que possam acelerar ou encurtar alguns caminhos para nós, e aonde a gente pode estar. Mas aí eu comecei, então alimentos, tudo bem, mas eu não quero que seja um negócio de margens baixas, ou seja, eu não quero operar commodity de novo, porque o frango já é uma loucura, né? Eu lembro que o presidente da Heinz América Latina me ligou, logo que eu tava na Rivel, me chamando para um negócio, e aí eu falei, não, minha família tá no negócio de frango, ele falou, nossa, você tá maluco? Frango, você compra commodity numa ponta e vende commodity na outra. Então, você não tem capacidade nenhuma de... É só commodity, a margem, quem dita é o mercado. Eu falei, não, existem mercados que têm margens maiores, vamos olhar para esses mercados que têm margens maiores, desde que sejam categorias grandes ou com grande potencial de crescimento. E como a gente não tinha muito dinheiro, nós falamos, nós vamos buscar negócios de turnaround. Vamos buscar negócios que estejam quebrando dentro dessas categorias. E a gente começou a olhar para várias coisas, olhamos para massas, olhamos para queijo, olhamos para várias coisas e a tilápia despontando. A gente já tinha distribuído tilápia na Rivel, tinha parado, era um produto que dava margem na distribuição e eu falei, meu pai já com aquela visão de que a tilápia seria o frango da década de 70 e a gente começou a visitar, encontramos uma piscicultura que estava caindo aos pedaços e que ela não tinha dinheiro para comprar a ração uma semana depois que a gente assumiu. E aí a gente entrou nesse negócio, assumiu uma dívida, demos uma sorte, que foi que assim que a gente entrou, o preço começou a subir, deu um fôlego pra gente aí, o preço ficou mais alto durante mais ou menos 1 ano e meio, o que deu fôlego para que as ineficiências que a gente tinha até naquele momento não aparecesse tanto, que é o que eu falo assim, época de preço alto aguenta desaforo de ineficiência, na época o preço está baixo, quem tem ineficiência não dá conta nesse mercado nosso. E aí ali a gente começou a investir em silo de armazenagem, a colocar granel, a gente usava o nosso aval para endividar o negócio, endividamos, mas investimos em eficiência. Então a gente praticamente refez toda a estrutura fora e dentro da água e a gente foi ampliando, crescendo a produção. Então na época a piscicultura produzia 40 toneladas, esse mês nós temos uma meta de 260, no auge da quaresma e agora, nós vamos fazer, nos 3 primeiros meses desse ano, nós vamos fazer o que a gente fez no ano inteiro de 22, de volume. Então, a gente, com um nível de eficiência muito mais alto, com a mesma quantidade de pessoas que tinha lá naquela época, mas com um processo muito mais redondo, uma empresa profissional, e que a gente vem formando uma equipe, graças a Deus, muito boa, que tem entregado resultado e que tem pedido pista, e que esse é o grande coisa que eu acredito que no peixe, assim como no frango, nós teremos potencial de verticalizar, fazendo agora o nosso juvenil, que é o peixe que a gente povoa na represa. Depois, pensando numa fábrica de ração, que eu acho que é um caminho que é o principal custo da produção. E até o frigorífico para chegar a ter a cadeia completa, com frigorífico, graxaria, trazendo os resíduos para ração de novo, processado. E o peixe tem uma vantagem, né? Principalmente no tanque escavado, que você tem a água muito rica como um resíduo,
e a gente pode fazer fertirrigação, e a gente pretende fazer uma fertirrigação com essa nova unidade nossa que nós estamos fazendo. Então, nós estamos com um projeto bacana, robusto, para que a gente consiga entregar nesse projeto mais uma cadeia interessante, completa, verticalizada, gerando muita oportunidade numa região, inclusive, que é extremamente pobre, que me surpreende muito e que tem um potencial absurdo, assim, que é na região de Três Marias. Bacana. Cara, foi uma baita de uma conversa aí, hein, Pedro? Gostei demais, cara, de conhecer você. Tenho certeza aí que não só esse, como os próximos empreendimentos que virão, né, vão ter muito sucesso também, né, cara? Você é um cara bastante determinado aí, tenho certeza que vai rodar. Eu conheci você no ano passado, num evento que teve o Minas Summit, né, em BH. Aí eu me conectei com você ali no LinkedIn e tal. Falei, cara, acho que, vamos trazer o Pedro aí pra ele contar um pouco dessa história, cara. Então, muito obrigado por você ter participado aqui do AgroResenha. Espero que quem esteja do outro lado tenha entendido um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sua história aí, né, cara? E acho que tem muita coisa bacana que você trouxe pra gente, cara. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, velho. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns aí também pelo podcast. É muito legal, tenho escutado bastante nas minhas viagens agora. Pô, legal. Muito obrigado aí pelo convite. Show. E conta aí pra gente, cara, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar um pouco do seu trabalho, também o trabalho aí das empresas aí? Eu não sou muito de estar mostrando muita coisa, mas no LinkedIn pode me encontrar Pedro Rivelli, no Instagram também Pedro Rivelli. Eu costumo postar algumas coisas lá. Não sou muito de postar, mas eu respondo todo mundo que me chama, quiser trocar ideia, quiser me ligar, pegar meu telefone, fica à vontade, eu tô sempre à disposição. Isso é verdade. E, cara, quem sou eu, né, pra te dar uma dica, mas, porra, cara, você tinha que escrever mais sobre essa sua história no LinkedIn, cara. Você tem bastante conteúdo aí, cara, que você pode trazer nesse segmento que você atua aí, porque eu não vejo hoje a gente fazendo conteúdo nesse segmento específico, cara. Então fica a dica aí, viu, cara? Obrigado, pode deixar que eu vou tentar, prometo que eu vou tentar. Cara, agora pra gente ir pros finalmente aqui, vamos pro nosso glorioso quiz aqui, vamos nessa? Vamos lá. Bom, cara, ó, você já tá escutando o podcast, já deve ter ouvido, então. Mas eu vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Tá bom. Vamos lá. Pedro Rivelli, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, minha música antiga predileta é Coro de Boi. Sempre soco com ela. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, conta pra gente qual foi o lugar mais legal que você já visitou. Cara, o lugar mais legal que eu já visitei é difícil, eu já rodei bastante aí, mas eu gosto muito de conhecer lugares assim e eu diria que eu gosto muito de praia. Pra mim, o lugar mais legal que eu já visitei é Ilha Grande, assim. Eu acho que ele vai pra uma simplicidade da vida, que hoje em dia já tá menos, porque já tá trazendo mais coisa lá. Sim. Mas é um lugar muito bonito e muito simples, onde eu costumo isolar do mundo lá. Boa, boa. Agora eu vou levantar a bola aqui, cara. Qual que é a sua especialidade na cozinha hoje, meu? Cara, agora minha especialidade tem que ser peixe, né? Tô tentando. A minha mulher até não gosta muito, mas eu tenho feito moqueca capixaba com uma frequência e tenho gostado bastante. Coisa boa, coisa boa. E, cara, tem algum livro que de alguma maneira moldou aí, te fez refletir, que você pode compartilhar aqui com a gente, cara? Cara, eu gosto muito de ler, adoro livros, tô sempre lendo. Acabei de ler Essencialismo. Que é um livro muito bom. Mas para mim, um dos livros que eu mais gosto é o livro do Bernardinho, que chama Transformando Suor em Ouro. Muito bom. Que também é outro que eu adoro, assim, também me emociono quando eu leio, releio. Sempre indico ele. E também no mundo dos negócios eu gosto muito do Dobre Seus Lucros, que é um livro simples, fácil, que dá muitas boas dicas aí pra gente pensar, né? Óbvio que eu não gosto muito de framework, principalmente pra gente no agro. Nem sempre as coisas se encaixam como os livros escrevem, mas acho que ele traz boas ideias aí pra gente. Legal, legal. Agora, uma mais filosófica aqui pra gente finalizar, né, cara? Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos lá atrás, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Cara, isso daí é uma boa coisa, né? Se eu me encontrasse comigo mesmo lá, eu ia falar, cara, olha pra frente, mas não esquece de viver o hoje,
porque o hoje é tudo que você tem, vai com tudo, não para. E aí a minha frase, que quando eu estava na França era muito forte, que era: cria porco, mas não cria expectativa, né? Porque se você criar porco, depois pelo menos você come o bacon, a expectativa não sobra nada. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Pedro aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor dessa conversa aqui, então considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Agro Resenha cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, Apple, Spotify, Amazon Music, todos eles a gente tá lá. Acompanhe também os outros podcasts da casa, viu, Pedro? A gente tem o Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast de storytelling do agronegócio aqui no Brasil, e também o Brasil que Produz, que é uma série itinerante do Agro Resenha aí, que a primeira temporada já aconteceu agora no início do ano e tá disponível lá no YouTube também. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, o nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, aí mandar um oi aí pra gente, a gente adora receber ois, beleza? Pedro, eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Obrigado, valeu, Paulo. cara. Tamo junto. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.